Bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos às Dicas do Yantó. Aqui você encontra dicas sobre voz, canto, movimento, palco, interpretação e muitas outras coisas para quem gosta de sair por aí soltando o gogó. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que vem por aí. Num dos episódios anteriores eu falei um pouquinho sobre qual é a voz de uma pessoa. E eu falei que isso também não é uma coisa assim tão fixa. Nosso assunto de hoje é timbragens e emissões vocais. A gente pode falar que essa palavra timbre está ligada à sonoridade que cada voz, que cada instrumento, que cada som possui. O timbre seria a textura de uma voz, o que faz a gente diferenciar uma voz de outra. É o que faz com que, mesmo tocando e cantando a mesma nota, um violão e um piano tenham sons diferentes. Mas o que será que define cada timbre? Imagina que você joga uma pedra dentro de um lago. Quando essa pedra afunda na água, isso gera uma série de ondas na superfície desse lago, certo? Percebam que nessa série de ondas a gente tem uma primeira onda maior e outras ondas que vão diminuindo até que o movimento cesse totalmente. O som também é uma onda. E na verdade é como se todo som que a gente escutasse fosse todas essas ondinhas do lago juntas. A diferença é que normalmente a gente escuta essa primeira onda e não escuta todas essas outras ondinhas que estão vindo juntas de uma maneira tão definida. Isso em música se chama série harmônica, que são todas essas ondinhas subsequentes dessa primeira grande onda. Só que aí pensa que no som, a primeira ondinha, a segunda ondinha, a terceira ondinha, a quarta ondinha, elas vão ter tamanhos diferentes. Então no violão essa segunda onda vai ter um tamanho específico, no piano vai ter outro, numa voz vai ter outro, em outra voz vai ter outro, e isso em todas essas ondas que compõem essa série harmônica. Então isso é mais ou menos o que na física vai gerar o que a gente chama de timbre, junto com algumas outras coisinhas que eu não vou entrar muito em detalhe agora. Então, de acordo com a diferença dessas várias ondinhas, a gente vai chegar em sonoridades e timbres diferentes, mesmo que a gente esteja cantando uma mesma nota. A gente pode pensar que cada pessoa possui um timbre diferente, mas cada pessoa também pode trabalhar com diferentes emissões e ressonâncias vocais que vão também gerar pequenas modificações no seu próprio timbre. A partir de modificações que a gente vai produzindo em todo o nosso trato vocal, boca, língua, palato, até mesmo laringe, a gente consegue realçar determinados harmônicos do som. A gente pode falar que um timbre é claro quando ele tem uma predominância dos harmônicos agudos do som. Isso vai gerar uma sensação de uma voz mais aguda. A minha voz, por exemplo, é uma voz que tem um timbre bastante claro. E a gente pode falar também em um timbre mais escuro, ou seja, um timbre que tem uma predominância de harmônicos mais graves. E aí, trabalhando nesse espaço interno da boca e também na posição da laringe, a gente consegue deixar o timbre mais claro ou mais escuro. Vou dar só um exemplo. No Abaeté tem uma lagoa escura. No Abaeté tem uma lagoa escura. Então percebam que na primeira opção eu trabalhei com um timbre mais claro, que é o resultado de um espaço menor, principalmente dessa região da língua com o palato lá atrás, e também desse espaço dessa articulação aqui do maxilar. Quando eu quero escurecer esse som, eu crio um pouco mais de espaço lá nessa região. E a laringe também pode descer um pouquinho para gerar esse som um pouquinho mais escuro, realçando os harmônicos mais graves. A gente pode falar também sobre um timbre mais metalizado, ou seja, um timbre que tem uma ressonância um pouco mais frontal, ele vai ter um som um pouco mais cortante. No Abaeté tem uma lagoa escura. Então aqui o que a gente faz é criar então esse vetor mais frontal com o som. Eu trabalho também com a laringe um pouquinho mais alta e com um tônus um pouquinho maior aqui na laringe e nas pregas vocais. Ou a gente pode falar num timbre mais aveludado, que é um pouquinho o contrário desse timbre mais metalizado. Ele vai ter uma ressonância mais posterior, ele vai ser mais macio. No Abaeté tem uma lagoa escura. Eu posso acentuar ainda mais esse arzinho desse veludo e deixar esse timbre um pouco mais airado. No Abaeté tem uma lagoa escura.
E aí eu posso fazer um monte de combinações também. Posso querer fazer um timbre mais metalizado e mais escuro. No Abaeté tem uma lagoa escura. Ou um timbre mais aveludado e mais escuro. No Abaeté tem uma lagoa escura. Enfim, são muitas possibilidades. Então, se você tem interesse de experimentar outras emissões, outros timbres vocais com a sua própria voz, o que eu sugiro é que você vá experimentando todas essas possibilidades de ajustes e combinações, mudanças na língua, palato, sensação da laringe mais alta, laringe mais baixa. A respiração também pode ajudar bastante e com isso a gente vai conseguindo chegar nessas diferentes texturas. No começo tudo pode parecer meio estranho, meio distante daquilo com o que você está acostumado, mas como eu já falei antes, com o tempo você vai se apropriando de tudo isso e tornando isso cada vez mais seu e mais pessoal. Eu dei uma breve pincelada sobre esse assunto, mas se você tem alguma questão, alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que de repente num próximo episódio eu consigo aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fica aqui mais uma vez o convite e o pedido para vocês se inscreverem nesse canal para que ele continue crescendo e tenha cada vez mais vídeos.